Desde que Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo, uma dúvida silenciosa começou a circular nos bastidores, quanto o novo treinador recebe para dirigir o clube mais popular do país. Essa pergunta ganhou ainda mais força quando surgiu a informação de que o salário oferecido a Filipe era menor do que o que Tite recebia antes de deixar o cargo, em outubro de 2024. E aí está o ponto que ninguém esperava. Segundo o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, o Flamengo tomou uma decisão ousada ao definir os valores do contrato do atual técnico. Não se trata de uma desvalorização, pelo contrário, é parte de uma estratégia clara de gestão, controle financeiro e visão de futuro que poucas pessoas perceberam à primeira vista. Para entender o tamanho dessa mudança, é preciso voltar um pouco no tempo. Tite, multicampeão e treinador de renome internacional, ganhava algo em torno de 2,5 milhões de reais por mês, um valor compatível com o mercado, com o currículo e com a responsabilidade de comandar um elenco milionário. Quando Filipe Luís foi escolhido, muitos imaginaram que o Flamengo manteria o mesmo padrão salarial para garantir tranquilidade e continuidade, mas dentro do clube existia a consciência de que o momento era outro. Filipe não chega apenas como treinador, ele chega como parte de um projeto que aposta em ideias modernas, em uma transição planejada e em um profissional que conhece a identidade rubro-negra como poucos. E isso muda tudo. O Flamengo entende que Filipe está numa fase diferente da de Tite. Ele está iniciando a carreira como técnico. Ainda que tenha uma leitura tática profunda e um respeito gigantesco do elenco, ele não possui décadas de experiência no banco de reservas, e o clube decidiu algo lógico, mas ao mesmo tempo surpreendente. Não faria sentido igualar o salário de alguém que está começando ao de treinadores consolidados no mercado internacional. A decisão, que para muitos soaria arriscada, foi tomada com segurança nos bastidores e mais, com aprovação interna. Filipe sabe que a grandeza do Flamengo não está apenas no salário. Para ele, o desafio vale mais do que qualquer número. A parte que começa a deixar o torcedor inquieto é outra. Se o salário de Filipe é menor do que o de Tite, então o que isso significa para o futuro do clube? Significa que o Flamengo está organizando seu orçamento para dar mais liberdade de investimento no elenco, na estrutura e no planejamento de longo prazo. Significa que a diretoria está pensando em reforços, premiações e manutenções contratuais importantes. Significa também que o clube deseja evitar o erro de inflar salários de comissão técnica de forma desnecessária. E o mais interessante de tudo é que Filipe não só aceitou essa visão, como abraçou o projeto com entusiasmo. Mesmo ganhando menos do que Tite ganhava, Filipe sabe que sua missão no Flamengo é maior do que qualquer cifra. Ele está diante da chance de consolidar uma carreira promissora, treinar o clube que o formou como ídolo e provar que sua inteligência tática pode fazer diferença no futebol brasileiro e internacional. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque mesmo com um salário menor, Filipe recebe algo que Tite nunca teve: a conexão afetiva profunda com a instituição. A sensação de estar no lugar onde sempre sonhou estar. Isso pesa, isso motiva. Isso faz com que ele trabalhe como poucos trabalhariam. Ao mesmo tempo, há um motivo estratégico por trás desse salário mais baixo. Filipe recebe menos do que Tite, mas tem metas contratuais que podem aumentar substancialmente seus ganhos com resultados, títulos e desempenho. Ou seja, quanto mais ele vence, mais ele recebe. É uma estrutura parecida com a usada em grandes clubes europeus, que preferem valorizar performance ao invés de inflar salários fixos. É um modelo inteligente que recompensa quem entrega e protege o orçamento em momentos de instabilidade. E agora, com o Flamengo vivendo um período de ambição máxima, essa escolha pode ter sido o passo mais estratégico da diretoria nos últimos anos. Não se trata somente de economia, trata-se de administração responsável. E mais do que isso, trata-se de confiança. Confiança na capacidade de Filipe, confiança na reação do elenco e confiança no projeto de longo prazo.
O mais impressionante em toda essa história é a forma como a diretoria do Flamengo articulou o acordo sem gerar ruídos internos. Muitos imaginavam que a chegada de Filipe Luís poderia causar algum tipo de comparação dentro do elenco, já que, como jogador, ele sempre foi um nome respeitadíssimo, mas como treinador ainda precisa construir sua trajetória. Porém, nos bastidores, a recepção ao novo técnico foi descrita como uma das mais tranquilas desde a era Jorge Jesus. Jogadores experientes viram nele não apenas um comandante, mas alguém que conhece profundamente o ambiente, a pressão, o peso da camisa e a dinâmica do vestiário rubro-negro. Isso cria uma autoridade natural que nenhum salário pode comprar. O detalhe que pouca gente percebe é que essa mudança salarial também afeta o planejamento para reforços. Com uma comissão técnica mais leve financeiramente, o Flamengo abre espaço para buscar nomes importantes no mercado sem estourar o orçamento. E isso não é teoria. Pessoas próximas ao departamento de futebol confirmam que a diretoria já trabalha com a possibilidade de trazer 2 reforços de impacto para fortalecer pontos específicos do elenco, algo que não seria financeiramente viável se a comissão técnica tivesse um salário padrão europeu. O movimento tem outro sentido estratégico. Ao reduzir o salário fixo do treinador, a diretoria passa uma mensagem clara para dentro e para fora. O Flamengo não está disposto a inflacionar o mercado brasileiro de técnicos. Nos últimos anos, o futebol nacional criou um cenário em que treinadores medianos passaram a exigir salários milionários apenas por estarem em clubes grandes. O Flamengo decidiu quebrar esse ciclo. Para a diretoria, pagar 2,5 milhões todo mês só por tradição não faz sentido. O Flamengo está pagando pelo projeto, não pelo passado. E Filipe, ao aceitar essa proposta, reforça a ideia de que está mais preocupado com a construção da própria carreira do que com um contrato astronômico. Essa decisão, inclusive, foi vista com grande admiração por parte do elenco. Jogadores afirmam que a humildade de Filipe ao assumir o cargo impressionou. Ele chegou com postura firme, mas sem arrogância, ouvindo mais do que falando e mostrando que entende que respeito não se exige, se conquista. Em vários depoimentos internos, atletas disseram que a visão moderna do treinador é algo que eles não encontravam desde 2019, quando Jorge Jesus revolucionou a forma como o time pensava o jogo. Eles sentem que Filipe, mesmo sendo novo na profissão, tem algo que poucos técnicos possuem: leitura imediata de posicionamento, velocidade de raciocínio e obsessão por detalhes táticos. E é justamente esse perfil que faz o Flamengo acreditar que o salário inicial mais baixo não é uma desvalorização, mas um recomeço inteligente. Filipe trabalha como alguém que está investindo na própria carreira. Ele sabe que, se entregar resultados, o Flamengo será seu trampolim para a Europa, assim como aconteceu com outros técnicos brasileiros que surgiram do nada e rapidamente ganharam projeção internacional. A diretoria vê isso como algo positivo. Um treinador com ambição e sede de crescimento trabalha mais, estuda mais, se dedica mais profundamente ao projeto. Outro ponto que precisa ser mencionado é o impacto emocional dessa contratação. Filipe é um dos maiores símbolos de profissionalismo da história recente do Flamengo. Sempre foi visto como um jogador leal, disciplinado e absolutamente comprometido com cada treino e cada jogo. Quando se tornou técnico, herdou naturalmente essa imagem. Isso faz com que sua relação com a torcida seja muito mais sólida do que a de qualquer treinador que chegasse de fora. Para o Flamengo, isso tem valor, e muito. Porque um treinador que nasce com a torcida ao lado já tem metade da batalha vencida, e por trás desse cenário existe um fato curioso. Mesmo ganhando menos do que Tite, Filipe recebeu garantias que não são oferecidas a muitos técnicos. Ele terá liberdade total para definir métodos de treino, fazer mudanças táticas profundas e interferir diretamente no planejamento da base, algo raro no futebol brasileiro. Isso mostra o nível de confiança que a diretoria deposita nele. Não é sobre salário, é sobre poder de decisão, sobre influência no futuro do clube. Agora, enquanto muita gente tenta comparar números, o Flamengo segue apostando no que realmente importa: ideias. E Filipe tem muitas. O salário menor foi apenas uma consequência de um pacto entre as duas partes. Um pacto baseado na construção de algo maior do que um contrato. O ponto que realmente virou assunto entre conselheiros e bastidores da Gávea é a lógica por trás da redução salarial.
Não se trata de economia pura e simples. O Flamengo, ao oferecer a Filipe Luís um salário menor do que o de Tite, está comunicando algo maior. O clube está entrando em uma nova era de gestão, uma era em que não haverá exageros financeiros por status ou nome, mas investimento direto naquilo que gera retorno esportivo imediato e sustentável. Por isso, antes de continuar, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa novela de bastidores. Agora sim, vamos seguir. Quando Tite foi contratado, o Flamengo vivia um momento de instabilidade, vindo de eliminações traumáticas e jogando um futebol que não convencia. A diretoria precisava de um treinador de nome pesado, alguém com currículo consolidado, capaz de recuperar o ambiente e fazer o elenco acreditar novamente. Era uma contratação para restabelecer ordem. Filipe, porém, chega em um contexto completamente diferente. Ele não está aqui para consertar nada, mas para dar continuidade a um projeto que já é vitorioso. O Flamengo não está em reconstrução, está em afirmação, e isso muda tudo. A diretoria entende que um treinador em início de carreira não deve receber salário de técnico europeu. Esse é um erro comum em clubes brasileiros, pagar muito por currículo e pouco por projeto. O Flamengo decidiu inverter a lógica. A pergunta que se faz na Gávea não é quanto ele já fez, mas quanto ele pode evoluir aqui dentro. E ninguém duvida do potencial de Filipe, jogador de elite mundial, campeão por onde passou, estudioso incansável, admirado em todos os clubes que defendeu. Ele chega com bagagem prática e com a oportunidade perfeita para transformar teoria em resultados. Internamente, existe a percepção de que Filipe é o primeiro treinador em muito tempo que realmente compreende o Flamengo por dentro. Não é um técnico que chega precisando aprender sobre pressão, cobrança, intensidade e responsabilidade de vestir o manto. Ele viveu tudo isso. Ele sofreu derrota, comemorou o título, enfrentou crítica, foi ovacionado. Ele sabe exatamente o que um torcedor sente quando o time entra em campo. E quando um técnico começa a trabalhar entendendo essa cultura de forma visceral, o elenco responde diferente. Jogadores mais jovens, por exemplo, veem em Filipe um espelho imediato. Muitos deles cresceram vendo o lateral na seleção brasileira, nos grandes clubes da Europa, jogando em alto nível durante mais de uma década. Isso cria uma autoridade natural que nenhum salário ou discurso consegue comprar. Já os mais experientes entendem que estão diante de um treinador que não fala de conceitos abstratos, mas de vivências reais. Ele sabe o que é marcar um ponta veloz, sabe o que é dobrar na marcação, sabe o que é disputar uma final, sabe o que é jogar machucado, sabe o que é suportar pressão de 70 mil pessoas. Isso gera respeito automático. Além disso, o Flamengo acredita que o teto de crescimento de Filipe como treinador é muito mais alto do que o de qualquer técnico disponível no mercado brasileiro hoje. Essa é a aposta. A diretoria enxerga nele não um profissional pronto, mas um treinador que pode se tornar referência mundial em poucos anos. É por isso que o clube ofereceu um contrato com mais liberdade do que dinheiro. Filipe terá autonomia para interferir na metodologia da base, na escolha de reforços, no desenvolvimento individual dos atletas e até no planejamento científico da temporada. É um pacote que poucos técnicos no país já tiveram. O que muitos não sabem é que essa autonomia foi parte crucial da negociação. Filipe aceitou ganhar menos porque sabe que terá muito mais controle sobre os rumos do time. Ele acredita no projeto e, mais do que isso, acredita em si mesmo. Ele sabe que se fizer um grande trabalho, o Flamengo não pensará duas vezes antes de rever o salário e transformá-lo em um dos técnicos mais valorizados do futebol brasileiro. Isso é meritocracia real, algo raro no nosso futebol. Outro ponto importante, esse modelo salarial permite que o Flamengo mantenha um vestiário equilibrado. Técnicos que chegam ganhando cifras elevadíssimas costumam desestabilizar a dinâmica interna, criando um abismo financeiro entre treinador e elenco. Em alguns clubes isso funciona, em outros se torna um problema. No Flamengo, nunca funcionou bem. As melhores fases do clube foram com treinadores que tinham autoridade construída, não comprada. Filipe chega exatamente nesse perfil. Ele não é superior ao elenco pelo que recebe, mas pelo que representa. Isso fortalece o ambiente, aproxima o treinador dos jogadores e faz com que todos comprem o mesmo objetivo. É esse tipo de clima que produz temporadas históricas.
E a pergunta que fica após toda essa movimentação de bastidores é simples, direta e inevitável. O Flamengo acertou ao oferecer a Filipe Luís um salário menor do que o de Tite? Quando olhamos apenas para números, a resposta parece fria. Mas quando olhamos para impacto, contexto, estratégia e futuro, a decisão ganha outro peso. Para muitos dentro do clube, essa foi uma das escolhas mais inteligentes da diretoria nos últimos anos, porque não se trata apenas de pagar menos, trata-se de valorizar mais aquilo que realmente importa, o projeto. O Flamengo não é mais aquele clube que coloca dinheiro onde falta ideia. O Flamengo de hoje coloca ideia onde o dinheiro sempre existiu. Por isso, o clube se permite fazer movimentos contraintuitivos aos olhos de quem vê de fora, mas extremamente lógicos para quem vive a rotina interna. Filipe Luís chega com salário menor, mas com um poder de influência muito maior do que qualquer treinador recente. Ele não vem apenas para comandar um time, ele vem para construir um modelo que pode durar mais de uma década. Ao contrário de Tite, que chegou com a missão de resgatar estabilidade, Filipe chega com a missão de moldar identidade. E isso, no Flamengo, vale mais do que qualquer salário. Quando um clube entende que está contratando um construtor, não apenas um gestor de elenco, a forma de pensar investimento muda completamente. A diretoria preferiu direcionar recursos para reforços, estrutura, tecnologia e ampliação do departamento de desempenho, ao invés de concentrar tudo em um contrato milionário. É o tipo de escolha que só clubes muito organizados conseguem fazer, mas há um outro ponto que poucos consideram e que pode ser determinante para o futuro do Flamengo. Filipe Luís é, hoje, o único treinador no Brasil com potencial real de se tornar técnico europeu de ponta. Ele tem a mentalidade, a formação, a vivência, a disciplina e a visão que convergem com o padrão moderno de futebol global. Ao contratá-lo agora, por um valor abaixo do mercado, o Flamengo está fazendo a mesma coisa que fez ao apostar em Jorge Jesus, antecipando um fenômeno. E aqui está algo que não aparece nas manchetes, mas faz toda a diferença. Se Filipe Luís der certo, o Flamengo terá nas mãos um dos técnicos mais valiosos da América do Sul e, ao mesmo tempo, um treinador que conhece cada centímetro do clube, que sabe exatamente como funciona a base, o ambiente, a pressão, a arquibancada e o peso da camisa. Esse pacote, somado ao salário inicialmente menor, cria um cenário perfeito para ajustar números futuramente sem comprometer o orçamento. É a tal lógica europeia que poucos clubes brasileiros conseguem aplicar. Paga-se pouco no início, paga-se muito depois que o resultado aparece. Assim se faz com jogadores, assim se faz com técnicos. O Flamengo está, de forma muito clara, transferindo esse modelo para a sua gestão moderna. Isso não diminui Filipe, pelo contrário, reforça a confiança no potencial que ele tem de entregar mais do que qualquer treinador estabelecido. E tem mais. A oferta salarial menor foi construída com base em algo que poucas pessoas sabem. Filipe Luís pediu duas coisas para aceitar o cargo: liberdade de implementação e respaldo institucional absoluto. Ele queria escolher métodos, ter influência na base, participar das contratações, revisar o calendário de treinos e alterar a cultura diária de trabalho. Isso, para ele, valia mais do que qualquer salário. E o Flamengo, sabendo disso, montou uma proposta que garantia autonomia total em troca de um salário reduzido no início. É uma troca justa para quem acredita no próprio projeto. Dentro do clube, há um clima de otimismo raro, não pelo valor pago, mas pela convicção de que, pela primeira vez desde 2019, o Flamengo tem um treinador que não chega para resolver uma crise, mas para iniciar uma era. A torcida percebe isso, os jogadores percebem isso. Até adversários percebem, porque basta ouvir entrevistas recentes. Técnicos brasileiros e estrangeiros já falam do estilo do Flamengo como modelo, referência, futebol moderno. Isso não acontece por acaso. E quando falamos em ambiente, esse talvez seja o maior ponto de todos. O vestiário hoje respeita Filipe Luís não porque ele ganha muito, mas porque ele viveu tudo. Ele sabe o peso da arquibancada, o impacto de uma derrota, a pressão de um clássico, a expectativa por títulos. Ele viveu finais, ouviu vaias, vibrou com gols decisivos, entendeu o que é jogar no limite. Isso o transforma automaticamente em alguém que não fala apenas como treinador, mas como ex-atleta de elite. Essa autoridade é impossível de comprar com dinheiro, ela é conquistada com história. Por tudo isso, oferecer um salário menor não foi um movimento de redução.
Foi um movimento de visão. O Flamengo não está diminuindo Felipe Luiz, está fortalecendo o próprio projeto. É por isso que muitos dirigentes afirmam internamente que o clube não contratou um técnico, mas sim um patrimônio de longo prazo. Agora eu quero saber, você acha que o Flamengo acertou nessa estratégia? Acredita que Felipe Luiz pode marcar uma era e se transformar no maior treinador brasileiro da próxima década? Comenta aí embaixo. Eu quero ver a opinião da nação. E se você ainda não deixou o seu gostei e não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque aqui você acompanha todos os bastidores que ninguém tem coragem de contar.